Amados irmãos e irmãs, hoje somos convidados a refletir sobre uma verdade muitas vezes esquecida. A santidade não se limita apenas ao espírito ou à mente, ela também alcança o corpo. A palavra de Deus nos lembra em 1 Coríntios 6, 19 e 20 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa que cuidar do corpo não é vaidade, mas um ato de obediência, gratidão e honra ao Senhor. Vivemos em uma geração que oscila entre dois extremos: de um lado, a negligência com o corpo, de outro, a idolatria da aparência. Nenhum desses caminhos glorifica a Deus. O equilíbrio cristão nos chama a reconhecer que o corpo é um presente divino, confiado a nós para cumprir o propósito de Deus nesta terra. Quando cuidamos dele com responsabilidade, estamos dizendo: Senhor, valorizo aquilo que o Senhor me deu. Cuidar do corpo envolve escolhas diárias: alimentação equilibrada, descanso adequado, disciplina, higiene, prevenção de excessos e domínio próprio. A Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito inclui domínio próprio. E isso também se aplica aos hábitos físicos. Não se trata de perfeição, mas de consciência. Cada decisão que fazemos pode nos aproximar ou nos afastar de uma vida mais plena diante de Deus. Além disso, um corpo saudável nos permite servir melhor. Jesus percorreu cidades, caminhou longas distâncias, ensinou multidões e curou enfermos. O ministério terreno de Cristo envolveu o esforço físico. Da mesma forma, quando cuidamos da nossa saúde, ampliamos nossa capacidade de servir à família, à igreja e à sociedade com disposição e alegria. Também precisamos lembrar que feridas emocionais e espirituais muitas vezes se refletem no corpo. O cuidado físico anda de mãos dadas com o cuidado emocional e espiritual. Oração, descanso, comunhão e limites saudáveis fazem parte de uma vida santa. Deus se importa com o ser humano por inteiro. Honrar a Deus com o corpo é um ato de adoração silenciosa praticada todos os dias. Não é algo que fazemos para sermos vistos, mas para vivermos alinhados com a vontade do Pai. Quando escolhemos cuidar do corpo, estamos declarando que pertencemos a Deus em espírito, alma e corpo. Que possamos sair daqui com essa convicção. A santidade também é física. Cada passo, cada escolha e cada hábito reflitam o nosso desejo de glorificar a Deus em tudo. Que o Senhor nos dê sabedoria, equilíbrio e graça para cuidar do corpo e assim honrar o seu santo nome. Amém. Quando a Bíblia afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ela nos conduz a uma compreensão profunda sobre identidade, propósito e responsabilidade. Um templo não é um lugar comum. Na história bíblica, o templo sempre foi separado, consagrado, tratado com reverência e cuidado. Ao dizer que o corpo é templo, a palavra está revelando que Deus escolheu habitar em nós, não apenas de maneira simbólica, mas real e viva. Isso muda completamente a forma como enxergamos a nós mesmos. Já não somos apenas indivíduos tentando sobreviver no mundo, somos morada de Deus, portadores da sua presença. Essa verdade nos confronta com uma pergunta essencial: como temos tratado aquilo que Deus decidiu habitar? Se um templo físico exige zelo, limpeza, manutenção e respeito, quanto mais o corpo que foi escolhido para ser casa do Espírito Santo. Muitas vezes, sem perceber, tratamos o corpo com descaso, justificando hábitos prejudiciais como algo normal ou inevitável. No entanto, a consciência de que Deus habita em nós desperta um novo senso de responsabilidade. Não se trata de medo ou culpa, mas de honra. Honrar a Deus começa com reconhecer o valor daquilo que Ele criou e resgatou. O apóstolo Paulo escreve essa verdade a uma igreja que vivia em uma cultura semelhante à nossa, marcada por excessos, permissividade e confusão sobre o valor do corpo. Para muitos, o corpo era visto como algo sem importância espiritual, apenas um instrumento temporário. Paulo corrige essa visão ao afirmar que o corpo participa do plano redentor de Deus. Ele não é descartável nem relevante. Ele faz parte da obra completa de Deus na vida do ser humano. Por isso, aquilo que fazemos com o corpo tem significado espiritual. Quando compreendemos que o corpo é templo, passamos a enxergar nossas escolhas diárias de outra forma. A maneira como nos alimentamos, como descansamos, como lidamos com vícios, excessos e negligências,
Tudo isso comunica algo sobre quem governa a nossa vida. Não é uma questão de legalismo, mas de senhorio. Se Cristo é Senhor, Ele também é Senhor do corpo. Essa compreensão nos leva a buscar equilíbrio, sabedoria e disciplina. Não para agradar pessoas ou padrões estéticos, mas para glorificar a Deus. É importante lembrar que honrar o corpo não significa buscar perfeição física. A Bíblia nunca nos chama à obsessão com aparência ou desempenho. Pelo contrário, ela nos alerta contra a vaidade e o orgulho. Honrar o corpo é reconhecer limites, respeitar processos e cuidar da saúde dentro da realidade de cada um. Cada pessoa possui uma história, um contexto, desafios e condições diferentes. Deus não nos compara, Ele nos chama a fidelidade. Fidelidade começa com pequenas decisões feitas com consciência e amor. Quando tratamos o corpo como templo, também aprendemos a ouvir seus sinais. O cansaço excessivo, o estresse constante, a falta de descanso e o desequilíbrio emocional muitas vezes revelam que algo precisa ser ajustado. Deus não nos criou para viver no limite o tempo todo. O próprio Senhor estabeleceu o descanso como princípio, não como luxo. Ignorar isso é ignorar a sabedoria do Criador. Cuidar do corpo é também aprender a parar, a respeitar o ritmo da vida e a confiar que Deus continua agindo, mesmo quando descansamos. Além disso, o corpo como templo nos lembra que não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço. Essa afirmação bíblica traz um senso profundo de pertencimento. Nossa vida não é fruto do acaso, e nosso corpo não é propriedade absoluta nossa. Ele pertence a Deus. Essa verdade transforma a maneira como lidamos com desejos, impulsos e escolhas. Nem tudo o que é permitido convém, e nem tudo o que agrada ao corpo edifica o espírito. O reconhecimento do Senhorio de Deus nos ajuda a dizer não ao que destrói, sim ao que constrói. Honrar o corpo como templo também influencia a forma como olhamos para o corpo do outro. Passamos a tratar as pessoas com mais respeito, dignidade e cuidado. Se o meu corpo é templo, o do próximo também é. Isso combate a objetificação, o abuso e a indiferença. A santidade física não é apenas pessoal, ela se reflete nos relacionamentos, na ética e na forma como convivemos em sociedade. Por fim, compreender o corpo como templo nos conduz a uma vida de gratidão. Cada fôlego, cada movimento, cada capacidade é um presente. Mesmo em meio às limitações, enfermidades ou fraquezas, podemos glorificar a Deus cuidando do que temos hoje. O corpo, com todas as suas imperfeições, é instrumento de adoração, serviço e testemunho. Quando vivemos essa verdade, nossa vida se torna uma expressão contínua de louvor, onde até os hábitos mais simples revelam a presença de Deus em nós. A compreensão de que a santidade envolve todo o ser humano nos leva a abandonar a ideia fragmentada de vida espiritual. Durante muito tempo, muitos acreditaram que bastava cuidar da alma e do espírito, enquanto o corpo poderia ser deixado de lado como se fosse algo separado da fé. No entanto, a palavra de Deus revela que o ser humano foi criado de forma integral. Corpo, alma e espírito não competem entre si, mas caminham juntos, influenciando-se mutuamente. Quando um deles é negligenciado, os outros inevitavelmente sofrem. A santidade integral começa quando entendemos que Deus deseja governar todas as áreas da nossa vida. Não existe um espaço neutro onde a fé não alcance. A maneira como vivemos, comemos, descansamos, trabalhamos e cuidamos de nós mesmos também reflete nossa relação com Deus. Uma vida espiritual saudável não ignora o corpo, pelo contrário, reconhece que ele é instrumento para viver e expressar essa espiritualidade no mundo. Sem o corpo, não oramos em voz alta, não servimos, não abraçamos, não caminhamos com os que sofrem. Tudo passa pelo corpo. Quando o corpo está desordenado, cansado além do limite, doente por descuido ou sobrecarregado por excessos, a vida espiritual também é afetada. A falta de energia pode roubar a disposição para orar, a irritação constante pode enfraquecer relacionamentos e o desequilíbrio pode gerar culpa e frustração. Por isso, cuidar do corpo não é algo superficial, mas profundamente espiritual. Deus se importa com o todo, não apenas com partes isoladas da nossa existência. A santidade integral também nos livra de uma espiritualidade escapista, aquela que tenta usar práticas religiosas para fugir das responsabilidades práticas da vida. Orar
jejuar e buscar a Deus são fundamentais, mas não substituem escolhas conscientes e saudáveis. Fé não é desculpa para a imprudência. Pelo contrário, a fé nos chama à sabedoria. Quando alinhamos práticas espirituais com atitudes responsáveis no cuidado físico, criamos uma base sólida para uma vida equilibrada e frutífera. Outro aspecto importante da santidade integral é o domínio próprio. A Bíblia apresenta o domínio próprio como fruto do Espírito, não como resultado de força humana isolada. Isso significa que o cuidado com o corpo não deve ser movido por culpa ou imposição externa, mas por transformação interior. Quando o Espírito Santo governa, ele também orienta nossos hábitos, desejos e limites. Aprendemos a dizer não aos excessos e a dizer sim ao que promove vida, saúde e equilíbrio. Santidade integral também nos ensina a respeitar processos. Vivemos em uma cultura imediatista que busca resultados rápidos e soluções instantâneas. No entanto, o cuidado com o corpo, assim como o crescimento espiritual, é um caminho de constância. Pequenas decisões feitas diariamente produzem grandes resultados ao longo do tempo. Não se trata de mudanças radicais momentâneas, mas de fidelidade no ordinário. Deus se agrada da perseverança silenciosa que constrói uma vida saudável e coerente. É importante lembrar que cada pessoa vive uma realidade diferente. A santidade integral não é padronização, mas responsabilidade pessoal diante de Deus. Alguns lidam com enfermidades crônicas, outros com limitações físicas, emocionais ou circunstanciais. O chamado à santidade não ignora essas realidades, mas se manifesta dentro delas. Cuidar do corpo pode significar aceitar ajuda, buscar tratamento, respeitar limites e não se comparar com os outros. Deus não exige o que Ele não capacita, e sua graça se manifesta também na fragilidade. Quando entendemos a santidade de forma integral, deixamos de ver o corpo como inimigo da espiritualidade. Em vez disso, passamos a enxergá-lo como aliado. O corpo pode ser treinado, disciplinado e conduzido a cooperar com a vontade de Deus. Hábitos saudáveis fortalecem a mente, estabilizam emoções e criam um ambiente mais favorável para a vida espiritual florescer. Não é uma fórmula mágica, mas um princípio bíblico de integração e equilíbrio. A santidade integral também impacta o testemunho cristão. O mundo observa não apenas o que falamos, mas como vivemos. Uma fé que valoriza a vida, o cuidado, o equilíbrio e o respeito comunica de forma poderosa o caráter de Deus. Quando cuidamos do corpo sem idolatria e sem negligência, mostramos que servimos a um Deus de ordem, amor e sabedoria. Isso abre portas para diálogos, inspira pessoas e glorifica a Deus de maneira prática. Por fim, viver a santidade integral é um ato contínuo de entrega. Todos os dias escolhemos quem governa a nossa vida. Ao apresentarmos corpo, alma e espírito a Deus, reconhecemos que tudo o que somos pertence a Ele. Essa entrega não é pesada, mas libertadora. Ela nos conduz a uma vida mais consciente, saudável e alinhada com o propósito divino. Assim, a santidade deixa de ser um conceito distante e se torna uma realidade vivida, experimentada em cada área da nossa existência. Viver de forma equilibrada é um dos maiores desafios da fé cristã no mundo contemporâneo. De um lado, há a negligência com o corpo, marcada por descuido, excesso de trabalho, alimentação desordenada e falta de descanso. De outro, existe a idolatria do corpo, que transforma a aparência, o desempenho e a estética em fonte de identidade e valor pessoal. Nenhum desses extremos reflete o coração de Deus. O caminho cristão é o do equilíbrio, onde o corpo é valorizado, mas não adorado, cuidado, mas não colocado no centro da vida. A negligência muitas vezes nasce de uma espiritualidade distorcida, que acredita que o sofrimento físico constante é sinal de maturidade ou que o cuidado pessoal é falta de fé. No entanto, a Bíblia não glorifica o descuido. O próprio Deus se preocupa com as necessidades humanas mais básicas. Jesus alimentou multidões, descansou com seus discípulos e ensinou sobre a importância de retirar-se para lugares tranquilos. Ignorar o corpo não é sinal de espiritualidade profunda, mas de desequilíbrio. Quando negligenciamos o corpo, colhemos consequências que afetam nossa disposição, nossas emoções
e até nossa capacidade de servir. Por outro lado, a idolatria do corpo é uma armadilha sutil e cada vez mais comum. A cultura atual exalta padrões inalcançáveis, promove comparações constantes e associa valor pessoal à aparência física. Quando o corpo se torna um ídolo, ele passa a ocupar um lugar que pertence somente a Deus. O tempo, os recursos e a energia são consumidos em busca de uma imagem perfeita, enquanto a vida espiritual é empurrada para segundo plano. Esse tipo de relação com o corpo gera ansiedade, frustração e uma constante sensação de inadequação. O equilíbrio cristão nos convida a resgatar o propósito correto do corpo. Ele não é descartável, mas também não é absoluto. É um instrumento dado por Deus para viver, amar, servir e glorificá-lo. Quando entendemos isso, nossas escolhas passam a ser guiadas pela sabedoria e não pela culpa, vaidade. Cuidar do corpo deixa de ser uma obrigação pesada, uma obsessão, e se torna um ato consciente de mordomia cristã. Esse equilíbrio se manifesta em decisões práticas. Alimentar-se de forma responsável, sem extremos, descansar sem culpa, trabalhar com dedicação, mas sem viver escravizado pelo desempenho. Exercitar-se com gratidão e não com obsessão. O equilíbrio reconhece que o corpo tem limites e que respeitá-los é um ato de humildade. Deus nunca nos chamou para viver no excesso, mas na plenitude. E a plenitude nasce do alinhamento entre propósito, cuidado e confiança em Deus. Outro ponto importante é compreender que o equilíbrio é um processo, não um estado fixo. Há fases da vida em que o corpo exige mais atenção, outras em que as circunstâncias impõem desafios. O equilíbrio cristão não é rigidez, mas sensibilidade espiritual para ajustar rotas quando necessário. Isso exige autoconhecimento, oração e disposição para mudar hábitos quando percebemos que algo saiu do lugar. O Espírito Santo nos conduz nesse processo, trazendo convicção sem condenação. O equilíbrio também nos ajuda a lidar melhor com o tempo. Muitos vivem sobrecarregados, sempre correndo, sempre atrasados, sempre exaustos. Essa rotina desgastante, embora muitas vezes normalizada, rouba a alegria e a saúde. O descanso não é perda de tempo, mas investimento. Deus estabeleceu o descanso como parte da criação e da vida humana. Quando escolhemos descansar, estamos declarando confiança em Deus, reconhecendo que não somos autossuficientes e que o mundo não depende exclusivamente de nós. Além disso, o equilíbrio cristão nos protege da comparação. Cada corpo é único, cada história é diferente, cada jornada tem seus próprios desafios. Comparar-se constantemente gera insatisfação e ingratidão. Quando entendemos que o valor não está na aparência, mas na identidade em Cristo, somos libertos da pressão de atender expectativas irreais. Passamos a cuidar do corpo com gratidão, aceitando quem somos e trabalhando com aquilo que Deus nos confiou. Viver nesse equilíbrio também fortalece o testemunho cristão. Uma vida equilibrada comunica maturidade, sabedoria, coerência, mostra ao mundo que é possível cuidar do corpo sem perder a essência da fé e viver a fé sem desprezar o corpo. Este testemunho silencioso fala alto em uma sociedade marcada por extremos, confusão e excesso. Por fim, o equilíbrio cristão nos conduz à liberdade. Liberdade de viver sem culpa, sem obsessão e sem descuido. Liberdade de honrar a Deus com o corpo, sem transformar isso em fardo. Quando Deus ocupa o centro, tudo encontra o seu lugar. O corpo deixa de ser um problema ou um ídolo e passa a ser um instrumento nas mãos do Criador, usado para viver uma vida plena, santa e alinhada com a sua vontade. A disciplina e o domínio próprio são elementos essenciais para uma vida que honra a Deus também no aspecto físico. Muitas vezes, essas palavras são associadas à rigidez, punição ou esforço humano excessivo, mas à luz da fé cristã, elas ganham um significado mais profundo e libertador. A Bíblia ensina que o domínio próprio é fruto do Espírito, ou seja, não nasce apenas da força de vontade, mas da ação de Deus em nós. Quando o Espírito governa o coração, ele também orienta as escolhas que fazemos com o corpo. A falta de disciplina frequentemente está ligada à ausência de limites claros. Vivemos em uma cultura que valoriza o prazer imediato, incentiva o consumo excessivo
e normaliza comportamentos que prejudicam a saúde física e emocional. Nesse contexto, dizer não se torna um ato de coragem espiritual. O domínio próprio nos capacita a resistir aos impulsos que prometem satisfação momentânea, mas trazem consequências negativas a longo prazo. Não se trata de repressão, mas de direção. É escolher o que edifica em vez do que apenas agrada. A disciplina cristã começa com pequenas decisões diárias. Não são grandes gestos isolados que constroem uma vida saudável, mas hábitos consistentes. A forma como organizamos nosso tempo, o que colocamos no prato, como lidamos com o descanso e com o trabalho, tudo isso revela o nível de governo que permitimos que Deus tenha sobre nós. A disciplina não elimina a graça. Pelo contrário, ela cria espaço para que a graça opere com mais liberdade em nossa vida. É importante compreender que disciplina não é perfeccionismo. O perfeccionismo cobra resultados imediatos e gera culpa quando falhamos. A disciplina cristã, por outro lado, é paciente e perseverante. Ela reconhece falhas, aprende com elas e segue em frente. Deus não espera que sejamos impecáveis, mas fiéis. Ele se agrada de corações dispostos a crescer, mesmo que o progresso seja lento. O domínio próprio amadurece ao longo do tempo à medida que aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. O corpo muitas vezes reflete aquilo que acontece no interior. Desordem emocional, ansiedade e falta de paz interior podem se manifestar em excesso, compulsões e negligência. Por isso, a disciplina física está profundamente ligada à saúde espiritual e emocional. Não adianta tentar controlar apenas os comportamentos externos sem cuidar do coração. Quando buscamos a Deus em oração, meditação na palavra e comunhão, recebemos força interior para fazer escolhas mais equilibradas e conscientes. A disciplina também nos ensina a lidar com o desconforto. Nem sempre o que é saudável é confortável no início. Mudar hábitos exige esforço, constância e paciência. No entanto, o crescimento espiritual também segue esse mesmo princípio. Jesus nos chamou a tomar a cruz diariamente, o que envolve abrir mão de certas vontades em favor de algo maior. Quando entendemos isso, o cuidado com o corpo deixa de ser um sacrifício pesado e passa a ser um investimento em vida, saúde e serviço. Outro aspecto fundamental da disciplina cristã é o propósito. Quando não há propósito claro, a disciplina se torna vazia e difícil de sustentar. Cuidar do corpo apenas por estética ou comparação dificilmente gera perseverança. Mas, quando o propósito é honrar a Deus, servir melhor, viver com mais disposição e cumprir o chamado, a disciplina ganha significado. Ela deixa de ser uma obrigação e se transforma em expressão de amor e gratidão. O domínio próprio também nos ajuda a estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos e no ritmo de vida. Saber dizer não ao excesso de compromissos, ao trabalho desmedido e às expectativas irreais é parte do cuidado com o corpo. Muitos adoecem não por falta de fé, mas por falta de limites. Deus nunca nos chamou para carregar pesos que Ele não colocou sobre nós. Aprender a descansar, a delegar e a priorizar faz parte da maturidade espiritual. A disciplina cristã não é solitária. Deus nos criou para viver em comunidade. Ter pessoas que nos encorajam, orientam e caminham conosco fortalece o compromisso com uma vida equilibrada. A comunhão nos lembra que não estamos sozinhos na jornada e que crescer exige humildade para aprender e ser corrigido. O cuidado com o corpo também pode ser uma expressão de amor comunitário, quando incentivamos uns aos outros a viver de forma saudável e responsável. Por fim, a disciplina e o domínio próprio produzem frutos que vão além do corpo. Eles fortalecem a mente, estabilizam as emoções e aprofundam a vida espiritual. Quando aprendemos a governar nossos hábitos com a ajuda do Espírito Santo, experimentamos maior liberdade interior. Não somos mais escravos de impulsos, excessos ou negligência. Somos conduzidos por Deus em um caminho de equilíbrio, crescimento e santidade prática. Assim, cuidar do corpo se torna parte natural de uma vida rendida ao senhorio de Cristo, onde cada escolha reflete o desejo de glorificar a Deus em tudo. Cuidar do corpo também está profundamente ligado à nossa capacidade de servir. Um corpo tratado com responsabilidade e respeito amplia as possibilidades de cumprir o propósito de Deus no cotidiano.
A Bíblia nos mostra que a fé cristã nunca foi passiva ou apenas contemplativa, ela sempre se manifestou em ação, movimento e serviço. Para servir com constância, alegria e perseverança, o corpo precisa estar minimamente fortalecido, descansado e cuidado. Quando negligenciamos isso, o serviço se torna pesado. E muitas vezes o desânimo toma o lugar da alegria. O próprio ministério de Jesus revela a importância do corpo para o cumprimento da missão. Ele caminhou longas distâncias, enfrentou jornadas cansativas, dormiu pouco em alguns momentos e ainda assim sabia quando parar para descansar. Jesus não ignorava as limitações humanas. Em diversas ocasiões ele se retirou para lugares tranquilos com seus discípulos, ensinando que o descanso também faz parte da missão. Isso nos mostra que cuidar do corpo não é sinal de fraqueza espiritual, mas de sabedoria e equilíbrio. Quando o corpo está constantemente exausto, a disposição para servir diminui. Pequenas tarefas se tornam pesadas, relacionamentos se tornam difíceis e a paciência se esgota com mais facilidade. Muitas vezes interpretamos esse desgaste apenas como falta de fé ou problema espiritual, quando na verdade ele está ligado à sobrecarga física e emocional. Deus nos chama para servir com amor, não com esgotamento. Um corpo cuidado sustenta um coração disponível. Servir a Deus envolve presença. Estar presente para ouvir, ajudar, aconselhar, acolher. E caminhar com o outro exige energia física e mental. Quando não cuidamos do corpo, nossa presença se torna limitada. Estamos fisicamente ali, mas emocionalmente distantes, cansados e dispersos. O cuidado com a saúde nos ajuda a viver o serviço de forma mais inteira, com atenção, sensibilidade e disposição verdadeira. Além disso, o cuidado com o corpo nos permite servir por mais tempo. Muitos começam bem, cheios de entusiasmo, mas se perdem no meio do caminho por não respeitarem limites. A constância no serviço cristão exige sustentabilidade. Não é apenas sobre fazer muito em pouco tempo, mas sobre permanecer fiel ao longo da vida. O corpo é parte fundamental dessa jornada. Cuidar dele hoje é investir na capacidade de continuar servindo amanhã. O serviço cristão também envolve testemunho. Pessoas observam não apenas nossas palavras, mas nossa forma de viver. Uma vida marcada por equilíbrio, cuidado e responsabilidade comunica valores do reino de Deus de forma prática. Quando demonstramos que é possível servir com dedicação, sem se destruir no processo, mostramos um Deus que se importa com a vida, a saúde e a dignidade humana. Isso inspira e encoraja outros a caminharem no mesmo propósito. Cuidar do corpo para servir melhor também nos ajuda a lidar com frustrações e limitações. Nem sempre conseguiremos fazer tudo o que gostaríamos, e isso exige humildade. O corpo nos lembra que somos finitos e dependentes de Deus. Aceitar limites não nos torna menos úteis, mas mais conscientes. Deus não mede nosso valor pela quantidade de atividades, mas pela fidelidade e pelo amor com que servimos. Um corpo cuidado nos ajuda a servir dentro da vontade de Deus e não movidos por pressão ou comparação. Outro aspecto importante é que o serviço cristão não acontece apenas dentro da igreja. Ele se manifesta no trabalho, na família, na sociedade e nas pequenas atitudes do dia a dia. Para viver esse serviço integral, precisamos de equilíbrio físico e emocional. Um corpo constantemente adoecido ou negligenciado dificulta a vivência do amor prático, da paciência e da gentileza. Cuidar da saúde é também cuidar da qualidade do testemunho no cotidiano. O cuidado com o corpo também nos ajuda a discernir prioridades. Nem todo convite é um chamado, nem toda oportunidade deve ser aceita. Quando aprendemos a ouvir o corpo e respeitar limites, desenvolvemos sensibilidade para ouvir a direção de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo nos orienta por meio de sinais simples, como o cansaço extremo ou a falta de paz. Ignorar esses sinais pode nos afastar da vontade de Deus, mesmo quando estamos fazendo coisas boas. Por fim, servir com um corpo cuidado nos conduz a uma espiritualidade mais alegre e leve. O serviço deixa de ser um peso e se torna uma resposta de amor. Quando há equilíbrio, conseguimos servir sem ressentimento, sem esgotamento e sem perder a alegria da salvação. O corpo, então, cumpre seu papel
como instrumento nas mãos de Deus, cooperando com a obra do reino de forma saudável e duradoura. Sim, cuidar do corpo não é um fim em si mesmo, mas um meio para viver uma vida de serviço fiel, frutífera e cheia de sentido diante de Deus. Honrar a Deus com o corpo é uma forma de adoração contínua, vivida fora dos momentos formais de culto. Muitas vezes associamos a adoração apenas a cânticos, orações públicas ou momentos específicos na igreja, mas a verdadeira adoração se estende à rotina diária. Cada escolha feita em silêncio, cada hábito cultivado com consciência e cada limite respeitado por amor a Deus se transformam em um louvor prático. O cuidado com o corpo, nesse sentido, é uma liturgia diária que expressa gratidão, submissão e amor ao Criador. Essa adoração cotidiana começa quando reconhecemos que a vida é um dom. Respirar, mover-se, trabalhar, descansar e relacionar-se são privilégios que muitas vezes passam despercebidos. Quando cuidamos do corpo, estamos afirmando que valorizamos esse dom. Não se trata de medo da doença ou obsessão pela longevidade, mas de reverência. A gratidão se manifesta em atitudes concretas. Assim como oferecemos a Deus palavras e canções, também podemos oferecer escolhas responsáveis que preservam e honram a vida que Ele nos concedeu. A adoração expressa no cuidado físico é silenciosa, mas poderosa. Ninguém aplaude quando escolhemos descansar em vez de nos sobrecarregar, quando decidimos mudar um hábito prejudicial, ou quando optamos pelo equilíbrio em meio a uma cultura de excessos. No entanto, Deus vê. Ele se agrada de uma fé que se traduz em obediência prática. Muitas dessas decisões acontecem longe dos olhos das pessoas, mas revelam um coração alinhado com a vontade divina. Honrar a Deus com o corpo também envolve intenção. As mesmas ações podem ter motivações diferentes. Comer, trabalhar, exercitar-se ou descansar podem ser feitos por ansiedade, comparação ou culpa, ou podem ser feitos por gratidão e sabedoria. Quando a intenção é glorificar a Deus, até as atividades mais simples ganham significado espiritual. A vida deixa de ser dividida entre o sagrado e o comum, porque tudo passa a ser vivido diante de Deus. Essa compreensão nos ajuda a viver com mais consciência. Em vez de agir no automático, começamos a refletir sobre o impacto das nossas escolhas. Perguntamos não apenas se algo é permitido, mas se edifica, se promove vida, se honra a Deus. Esse tipo de reflexão não gera prisão, mas liberdade. A liberdade de viver de forma alinhada com aquilo em que acreditamos, sem a incoerência que tantas vezes enfraquece o testemunho cristão. O cuidado com o corpo como adoração diária também nos ensina a lidar com o tempo. A correria constante, o excesso de compromissos e a dificuldade de parar revelam muitas vezes uma falsa sensação de controle. Quando escolhemos descansar, estamos adorando a Deus com confiança, reconhecendo que Ele sustenta todas as coisas. O descanso se torna um ato de fé. Ele declara que não somos máquinas, mas filhos amados que podem repousar sob o cuidado do Pai. Além disso, honrar a Deus com o corpo nos ajuda a cultivar humildade. O corpo nos lembra diariamente de nossas limitações. Sentimos cansaço, dor, fome e necessidade de cuidado. Em vez de enxergar isso como fraqueza, podemos ver como convite à dependência de Deus. A humildade nasce quando aceitamos que precisamos cuidar de nós mesmos e muitas vezes permitir que outros cuidem de nós. Isso também glorifica a Deus, pois reconhece que não somos autossuficientes. Essa adoração prática se manifesta também na forma como lidamos com o envelhecimento, as enfermidades e as limitações. Honrar o corpo não significa negar a realidade do tempo ou da fragilidade humana, mas atravessá-la com dignidade, fé e esperança. Mesmo quando o corpo já não responde como antes, ainda podemos honrar a Deus cuidando dele com respeito, aceitação e confiança. A adoração não diminui com a fragilidade, muitas vezes ela se aprofunda. Honrar a Deus com o corpo também impacta a maneira como cuidamos do próximo. Quando aprendemos a valorizar o corpo como criação de Deus, passamos a defender a vida, a dignidade e o bem-estar dos outros. Isso se reflete em atitudes de compaixão, justiça e cuidado social.
A santidade física não é egoísta, ela transborda em amor ao próximo e em compromisso com uma vida que promove o bem comum. Por fim, viver o cuidado com o corpo como adoração diária nos conduz a uma fé mais integrada e verdadeira. Não há divisão entre o que cremos e o que vivemos. A espiritualidade deixa de ser apenas um discurso e se torna uma prática encarnada. Cada passo, cada escolha e cada hábito se torna uma oportunidade de glorificar a Deus. Assim, a santidade também é física, não como um peso, mas como uma expressão natural de uma vida entregue, grata e comprometida com o Senhor em todos os seus caminhos. Viver a santidade física como parte da caminhada cristã exige perseverança e renovação diária da mente. Não se trata de uma decisão pontual, mas de um compromisso contínuo que precisa ser reafirmado ao longo do tempo. Todos os dias somos confrontados com escolhas, pressões, tentações e circunstâncias que desafiam o cuidado com o corpo. Por isso, a constância se torna mais importante do que a intensidade. Uma fé madura entende que a transformação verdadeira acontece no processo, não apenas em momentos isolados de entusiasmo. A inovação da mente é fundamental nesse caminho. Muitos carregam crenças distorcidas sobre o corpo, herdadas da cultura, de experiências passadas ou até de ensinamentos equivocados. Alguns aprenderam a desprezar o corpo, outros a idolatrá-lo. A palavra de Deus nos chama a substituir essas narrativas por uma visão equilibrada, onde o corpo é visto como criação de Deus, redimido por Cristo e habitado pelo Espírito Santo. Essa mudança de perspectiva não acontece automaticamente, ela exige exposição constante à verdade, reflexão e disposição para desaprender padrões antigos. A perseverança também se manifesta quando lidamos com recaídas e frustrações. Nenhuma jornada de cuidado é linear. Haverá dias de avanço e dias de retrocesso. O inimigo muitas vezes usa a culpa para nos afastar, fazendo-nos acreditar que falhar invalida todo o progresso. No entanto, a graça de Deus nos chama a levantar, aprender e continuar. Santidade física não é construída sobre condenação, mas sobre graça e verdade caminhando juntas. Deus se interessa mais pela direção do nosso coração do que pela perfeição do nosso desempenho. Outro aspecto importante da perseverança é aprender a lidar com o tempo. Vivemos em uma sociedade acelerada que valoriza resultados rápidos e mudanças imediatas. No entanto, o cuidado com o corpo, assim como a maturidade espiritual, exige paciência. Há hábitos que levam tempo para serem formados, processos de cura que não podem ser apressados e limites que precisam ser respeitados. Perseverar é confiar que Deus está trabalhando mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A perseverança também envolve vigilância. O descuido raramente acontece de forma abrupta. Ele geralmente começa com pequenas concessões. Um excesso aqui, uma negligência ali. E aos poucos o equilíbrio se perde. Por isso é necessário manter o coração atento. Isso não significa viver em tensão constante, mas em consciência. Avaliar periodicamente a rotina, os hábitos e as motivações nos ajuda a fazer ajustes antes que o desequilíbrio se torne maior. A caminhada da santidade física se fortalece quando alinhada à vida espiritual. Oração, leitura da palavra e comunhão não são práticas desconectadas do cuidado com o corpo, elas são fonte de força, direção e equilíbrio. Quando a vida espiritual está enfraquecida, o corpo muitas vezes se torna refúgio para excessos ou compensações. Por outro lado, quando estamos firmados em Deus, encontramos recursos interiores para fazer escolhas mais saudáveis e conscientes. A perseverança também é sustentada pela esperança. Cuidar do corpo não é apenas sobre o presente, mas também sobre o futuro. A Bíblia fala da redenção completa do ser humano, incluindo o corpo. Vivemos entre o já e o ainda não, cuidando do que temos hoje, com os olhos voltados para a promessa da vida eterna. Essa esperança nos livra tanto do desespero quanto da obsessão. Sabemos que o corpo é importante, mas não é tudo. Ele é temporário, porém significativo. Outro ponto essencial é aprender a celebrar pequenas vitórias. Muitas pessoas desistem porque não reconhecem o progresso gradual. Cada hábito ajustado, cada limite respeitado, cada escolha consciente é motivo de gratidão. Celebrar essas conquistas fortalece a perseverança
e nos lembra que Deus está agindo no ordinário. A gratidão transforma a jornada em algo mais leve e sustentável. A perseverança também se manifesta na disposição de recomeçar quantas vezes for necessário. Deus é especialista em novos começos. Ele não se cansa de nos conduzir de volta ao caminho quando nos afastamos. Recomeçar não é fracasso, é sinal de humildade e fé. Cada recomeço carrega aprendizado e amadurecimento. Na santidade física, assim como na vida espiritual, o importante não é nunca cair, mas sempre se levantar. Por fim, perseverar no cuidado com o corpo é um ato de amor contínuo a Deus e a si mesmo. É reconhecer que a vida é um processo em construção, conduzido pela graça divina. Quando escolhemos permanecer, mesmo diante das dificuldades, testemunhamos que a nossa fé não é superficial, mas enraizada. Assim, a santidade física deixa de ser um ideal distante e se torna uma realidade possível, vivida dia após dia, com paciência, esperança e confiança no Deus, que começou a boa obra e é fiel para completá-la. A compreensão de que a santidade também é física leva a perceber que cuidar do corpo não é um ato isolado, mas parte de uma vida integral de adoração e serviço a Deus. Durante muito tempo, a fé cristã foi entendida principalmente em termos espirituais, oração, estudo da palavra, participação em cultos e ações de serviço. No entanto, a Bíblia nos revela que a vida espiritual não pode ser dissociada do corpo. Ignorar essa dimensão é limitar a experiência completa da santidade, enquanto cuidar do corpo é reconhecer que Deus se importa com o ser humano como um todo. Quando nos comprometemos a cuidar do corpo, estamos exercitando mordomia. O corpo é um presente de Deus, confiado a nós, para que o utilizemos de forma responsável. Cada decisão sobre alimentação, descanso, exercício físico, higiene e prevenção de doenças é, em essência, uma declaração de que reconhecemos a autoridade de Deus sobre nossa vida. Não se trata de legalismo ou obrigação, mas de gratidão e consciência. O corpo é o veículo pelo qual nos relacionamos com o mundo, servimos aos outros e glorificamos a Deus e, portanto, merece atenção e respeito. Cuidar do corpo também nos ajuda a perceber a interconexão entre as dimensões física, emocional e espiritual. Muitas vezes, enfermidades físicas refletem estresse emocional ou falta de equilíbrio espiritual. Ansiedade, culpa, frustração e desânimo se manifestam no corpo como fadiga, insônia, alterações no apetite e outros sinais. Ao cuidar do corpo, somos levados a cuidar simultaneamente do espírito e das emoções, criando um ciclo virtuoso de saúde integral. Uma vida saudável não é apenas a ausência de doença, mas uma harmonia entre corpo, mente e espírito, alinhada à vontade de Deus. O cuidado com o corpo também nos ensina sobre responsabilidade pessoal. Deus nos deu liberdade, mas com ela vem a obrigação de fazer escolhas conscientes. Comer de forma saudável, descansar, praticar exercícios e evitar excessos não são meros detalhes. São decisões que moldam nossa qualidade de vida e nossa capacidade de cumprir o propósito divino. Cada escolha é uma oportunidade de honrar a Deus, mostrando que entendemos a importância de viver de forma equilibrada e responsável. Além disso, a santidade física nos prepara para servir de maneira mais eficaz. Um corpo saudável proporciona energia, disposição e resistência para enfrentar os desafios do dia a dia. Serve como instrumento para trabalhar, cuidar da família, ajudar o próximo e cumprir a missão que Deus nos confiou. Quando negligenciamos o corpo, nossas forças diminuem e a qualidade do serviço é comprometida. Cuidar do corpo é, portanto, um investimento direto na capacidade de servir com alegria, perseverança e amor. A adoração prática se manifesta também na forma como utilizamos nosso tempo e nossos recursos. Devemos reconhecer que o corpo exige cuidados que demandam disciplina, planejamento e priorização. Estabelecer rotinas, respeitar horários de descanso e limitar excessos são escolhas que demonstram sabedoria e domínio próprio. Cada gesto de cuidado diário é uma expressão silenciosa de adoração que glorifica a Deus mesmo quando ninguém está observando. Outro aspecto fundamental
é a influência que a santidade física tem sobre o testemunho cristão. O mundo observa mais do que imaginamos. Uma vida equilibrada, saudável e consciente transmite uma mensagem poderosa sobre os valores do reino de Deus. Pessoas ao nosso redor percebem quando valorizamos a vida que Deus nos deu, quando exercitamos autocontrole e responsabilidade e quando nos relacionamos com o corpo de maneira respeitosa. O testemunho não é apenas verbal, ele é encarnado, vivido no dia a dia. A santidade física também nos ensina sobre resiliência. O corpo é vulnerável e limitado, sujeito a doenças, envelhecimento e fadiga. Cuidar dele requer paciência, disciplina e perseverança. À medida que enfrentamos desafios físicos, aprendemos a depender mais de Deus, reconhecendo nossas limitações e confiando em sua provisão. Cada etapa da vida oferece oportunidades de crescimento espiritual através do cuidado físico. Essa resiliência fortalece não apenas o corpo, mas também o espírito, moldando caráter, fé e perseverança. A integração do cuidado físico à vida espiritual nos leva a uma compreensão mais profunda do propósito divino. Deus não nos criou fragmentados, mas completos com corpo, mente e espírito interdependentes. Ignorar uma dessas dimensões é limitar o plano de Deus para a nossa vida. Por isso, a santidade deve ser vista de forma holística. Orar, estudar a palavra, servir, amar e cuidar do corpo são expressões diferentes de um mesmo compromisso, viver plenamente diante de Deus. Finalmente, a santidade física nos lembra que a vida é preciosa e deve ser valorizada. Cada respiração, cada movimento, cada capacidade física é uma dádiva que merece cuidado e respeito. Quando honramos o corpo, honramos a Deus que nos criou. A santidade física não é superficial nem opcional, ela é uma expressão concreta de fé, gratidão e compromisso. Viver dessa forma transforma a rotina em um espaço de adoração contínua, onde cada gesto, hábito e escolha refletem o desejo de glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Assim, entender que a santidade também é física nos leva a uma vida mais plena, equilibrada e integrada. O corpo deixa de ser visto como um problema ou um peso e passa a ser um instrumento vivo de serviço, adoração e testemunho. Honrar a Deus com a vida inteira, incluindo o aspecto físico, é caminhar na totalidade da fé cristã, experimentando saúde, equilíbrio e propósito em cada momento. Ao cuidarmos do corpo, demonstramos que entendemos a profundidade da palavra. A santidade não é apenas espiritual, mas integral, abrangendo todo o ser humano como oferta viva a Deus.